Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade, o quadro O Seu Advogado Responde. Vamos agora conversar e dar o nosso bom dia ao doutor Jarbas Carvalho. Doutor Jarbas, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao quadro O Seu Advogado Responde. Bom dia, Wilson, bom dia, telespectadores. Estamos começando praticamente uma semana e meia antes do Natal. Está pertinho. É, perto do Natal. Está pertinho, nascimento de Jesus Cristo. E não só a nossa cidade, como o nosso país com tantos problemas, mas temos que comemorar esse dia. Com certeza. E a primeira pergunta é quanto à taxa de incêndio. É de Lourdes, do bairro de São Pedro. Ela pergunta se é legal a cobrança da taxa de incêndio, já que muita gente diz que não é preciso pagar. E aí, paga-se ou não paga? O que ocorre, Wilson? Hoje existem alguns lobbies feitos na hora de você pôr uma venda de um imóvel. A pessoa precisa ir, aí querem pegar todos os impostos, todos pagos. E a taxa de incêndio hoje, inclusive, ela está dando direito de ser escrita na dívida ativa. Eu, pessoalmente, é algo que eu teria que estudar mais com profundidade, eu não acho que essa taxa de incêndio poderia ser obrigatória. Mas existe uma lei e nunca ninguém conseguiu questioná-la no STF quanto à sua constitucionalidade. Então, o que eu aconselho às pessoas é que paguem para evitar problemas. Quer dizer, problemas futuros dessa dívida aí para dívida ativa. Aí para uma dívida ativa que a pessoa não consegue um financiamento, não consegue, tem uma série de restrições na abertura de uma empresa, conseguir às vezes uma certidão de determinadas coisas, não vai conseguir. Então é preferível evitar. Uma outra pergunta é do doutor Kleber Mendes, né? Ontem eu encontrei com o doutor Kleber, quero inclusive mandar um grande abraço para ele. E ele me disse que assiste o nosso programa, que prestigia o nosso programa, e ele tem uma funcionária que trabalha na sua casa, em Niterói, na casa dos seus netos, e ele não consegue recolher os impostos do E-Social, que de simples não tem nada. É uma coisa muito complicada. Ele gostaria de pagar os impostos, já que ele deu baixa na carteira da empregada, e não consegue. O que ele deve fazer, doutor Jarbas? Olha, veja bem, Wilson, isso aí foi altamente falado, que teve problema no sistema. Mas os problemas continuam, né? Entendeu? Segundo, eu tenho ouvido falar, está melhorando. Ainda não se resolveram completamente, mas está melhorando. Isso aí, a única maneira é ele entrar na Justiça Federal com uma ação para... Sim, mas ele tem que dar baixa na carteira da funcionária, aí tem que entrar na Justiça e a baixa, quer dizer, no Brasil você quer ser certo, mas não consegue. É complicado, por isso que eu estou te falando, é uma coisa complicada, mas ele não tem nenhum respaldo da lei se não fizer isso. Se não fizer. É o único respaldo, ele é obrigatório. Ah, mas eu não consegui. Meu amigo, você não conseguiu, o que eu posso fazer? Não existe, infelizmente, existem coisas que não existe bom senso. São casos que nem esse. Às vezes você vê casos assim, a pessoa tem que entrar com uma ação para resolver um problema. Eu, por exemplo, eu não gosto de advogar em causa própria. Eu estou com um problema com a Oi, que eu acionei, cheguei lá, fiz um acordo, eles resolveram, e agora estão de novo. Eu vou ser obrigado a acionar, eu já fiz, Wilson, parece brincadeira, eu já fiz 15 reclamações via telefone, e eles não resolveram o problema. Então eu vou ter que acioná-los de novo. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, já imaginou se todo mundo que está tendo problema com, chama-se E-Social, não é isso? Tiver que ingressar na Justiça para recolher os impostos? E qual é a maneira? A pessoa ela tem que resguardar seu direito. Ela tem uma obrigação. Essa obrigação existe. Se ela não fizer, ela vai ser punida.
Como é que ela vai resguardar o seu direito? Então, doutor Kleber, muita paciência e sorte aí para resolver esse problema. O Antônio, morador na Reta, ele ligou para a produção do programa, do quadro O Seu Advogado Responde, querendo fazer uma consulta ao senhor. Ele disse que mora num apartamento já há 4 anos e que nunca foi cobrado o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Só que agora, no mês de novembro, no último mês de novembro, o administrador veio com carnê para que os condôminos, né, os inquilinos, pagassem o carnê todo de 2015 dividido em 3 parcelas. Isso é legal ou não? Wilson, já que ele nunca pagou o Wilson, IPTU. Vamos lá. Nos faltam alguns subsídios. Em termos de legalidade, se existir um contrato assinado... Não, existe contrato assinado. E no contrato existe previsão de pagamento, a cobrança é legal. A maneira que está sendo cobrado, não. Mas a cobrança é legal. Quer dizer, existe um contrato, ali você tem que pagar condomínio, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar consumo de água. O condomínio tem que ser comprado na data. Se eles não cobraram, aí eles têm que entrar num acordo com a pessoa para a pessoa fazer esse pagamento. Aí tem que ser num acordo, não pode ser dividido não, da em maneira, 3 vezes. Não, de maneira nenhuma, não pode de maneira nenhuma. Isso não é uma via unilateral, não. Isso tem que ser uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. A obrigatoriedade de pagar, por exemplo, vamos dizer o caso do IPTU. O IPTU é de fevereiro a novembro. Então ele teria 10 parcelas, são 10 parcelas o IPTU, ele teria que estar pagando a última parcela agora. Então, na verdade, a única coisa que o administrador pode cobrar é a parcela de novembro. E as outras, vamos ver como é que você pode pagar. Como é que você pode fazer esse pagamento. Então, e acabou. Não é obrigatório dessa esse maneira, aceite, né? Não. Isso aí é o bom senso logo diz, né? A outra pergunta vem do Carlos, do bairro de São Pedro. Ele disse que fez um contrato com uma operadora de sinal de televisão e pagava R$ 41,90. Passado um ano, esse contrato passou a ser de R$ 120 o valor. Ele ligou para a operadora e a operadora disse que era uma promoção. E ele já está com um boleto de R$ 120. Ele é obrigado a pagar esse boleto de R$ 120? Wilson, a gente teria que ler esse contrato, tá? De uma maneira geral, se ele for discutir isso na justiça, evidentemente que não. Existe um percentual para ser dado de aumento. Mas dependendo do contrato, se o contrato tiver a previsão que durante um ano vai ser dado um desconto de Y e não sei o que, então o reajuste vai ser dado em cima da taxa cheia. Tá? Hoje existe várias operadoras aí que falam, 49 na TV, mas é 3 meses, depois vai para 100 e poucos Sim, mas reais. esse contrato não é, na verdade, assinado, né? Você concorda com ele por telefone. Normalmente é contrato de adesão. Por isso que eu te digo, aí você vai discutir a cláusula abusiva. Normalmente você, de acordo com o CDC, você vai ganhar. As cláusulas abusivas, os contratos de adesão, 99% das vezes você discute as cláusulas e você ganha na justiça. Mas você recebe o contrato quando você liga para uma operadora de celular, uma operadora de sinal de TV, ela te manda o contrato? 90% das vezes não. Sim, normalmente 90% das vezes não. Como é que você vai ter algo para provar? Você tem que imprimir, normalmente esses contratos estão na internet, no site da empresa, entendeu? E você também, quando questiona, entra com ação, você exige a apresentação do contrato. Agora, um fato que me chama a atenção de vários telespectadores, é que as reclamações hoje são feitas através do telefone, através de um número que a operadora deixa à disposição dos clientes. E esse número, quando você faz a reclamação,
ou anota o protocolo e uma voz lá atrás diz que a reclamação está sendo gravada e que essa gravação pode ser pedida a qualquer momento. Conhece algum caso de alguém que pediu essa gravação e essa gravação chegou rápida? Chegou rápida, não. Chegou no tempo que eles eu, por acaso, sempre faço. Eu já pedi 2 gravações. Me foi enviado o CD. Quando eu fui ouvir o CD, eu não conseguia. Sim. Tá, não, mas recebi. E você pode pedir ela de maneira transcrita ou o que você falou. Você normalmente pede o CD porque ali está a confirmação de tudo que você falou. Então, dificilmente você consegue essas gravações, tá? É o que eu falei para você. Eu pedi 3 vezes, recebi 2 e todos 2 CDs não tocaram nos meus computadores. Sim. Se não abriram o áudio no computador, qual a prova? Para que serviu essa gravação? Você tem tá tudo ali por escrito, tá toda coisa. A empresa não apresentou a gravação e ela não vai ter como questionar aquele número, porque aquele número é fornecido por ela. Então, vai ser sempre, por isso que existe no CDC a inversão do ônus da prova. Então, tudo que você disse, ela não provou que é mentira. Ela tem que provar que não é mentira. Ela tem que fazer a apresentação. Seria o ônus da prova? Seria o ônus da prova. Ela é obrigada a gravar, fazer essa gravação. A última pergunta de hoje vem do Paulo, lá do bairro do Alto. Ele disse que trabalha num prédio, é porteiro, há mais de 5 meses. E a carteira até hoje não foi assinada. Ele pergunta, se for mandado embora, quais serão os direitos que ele tem a receber da empresa que não está seguindo a legislação que diz que tem que assinar a carteira? Todos os direitos. O máximo que pode acontecer é ele ter que procurar um advogado e entrar na Justiça do Trabalho contra o condomínio para receber todo esse valor que ele tem direito. Isso aí não é porque a pessoa está sem carteira que ele não tem, inclusive o seguro-desemprego. Se ele não conseguir tirar, a empresa vai ter que pagar esse seguro-desemprego. A própria empresa paga o seguro-desemprego? Tem que pagar. No caso da empresa, no caso do condomínio, vai ter que pagar. Ele não pode ser prejudicado em nada. Quer dizer, em vez de receber através da Caixa Econômica, recebe através da empresa? Se a empresa vai ter que, vai ser o problema dela ter cometido o ilícito. Ela, pelo ilícito que ela cometeu, ela está prejudicando ele. Esse prejuízo ele não pode ser transferido para ele. Ok. E chega uma pergunta pelo telefone, pelo 26427776, que é quanto à contratação de estagiário. Tem um cidadão, tem uma empresa EMEI, né? Aquelas empresas pequenas, ele quer contratar um estagiário e pergunta qual o salário mínimo que ele deve contratar essa pessoa para trabalhar. Nesse caso, sempre o salário mínimo estadual. Não é o salário mínimo federal, e sim o salário mínimo estadual. O estadual é maior do que o federal? A maioria das vezes, sim. Em praticamente 99% das vezes, sim. Eu não vou afirmar com certeza porque eu não conheço todos os estados do Brasil o salário mínimo, mas praticamente em todos. Aí, no caso, é o salário mínimo do estado do Rio de Janeiro, né? Aqui é o salário mínimo do estado do Rio, que está 850 e pouco, se não me falta a memória. Ok, para encerrar o nosso quadro, o Antônio, do bairro de São Pedro, pergunta como pode entrar em contato com o quadro, né? E também o seu endereço e telefone do Dr. Jarbas Carvalho. Bem, evidentemente que pode transmitir para as perguntas pela TV, através do WhatsApp e o telefone aqui da TV. E o meu telefone do meu escritório fixo é 2643-1319 e o celular 99879-3118. Ok, muito obrigado, doutor Jarbas. Até a próxima semana. Na próxima semana teremos mais um quadro, O Seu Advogado Responde. Voltamos daqui a pouco.